Te ensinaram que você nasceu com uma dívida, que precisava ser perdoado para ser amado, que Deus estava lá fora, distante, esperando você se tornar digno. Essa foi a maior mentira da história. Se você cresceu numa família católica, evangélica ou em qualquer religião, você sabe exatamente do que eu estou falando. Aquele peso que não some, aquela culpa que volta mesmo depois de confessar, orar, tentar. Como se nunca fosse suficiente. Isso não era fraqueza sua, era uma história incompleta. Em 1945, no deserto do Egito, um camponês encontrou algo que a igreja passou 2000 anos tentando destruir. Um ensinamento que Jesus não deu às multidões, não deu aos apóstolos, deu a uma única mulher, em segredo. E esse ensinamento não fala de obediência, não fala de fé cega, não fala de salvação. Fala de uma coisa só: como a alma encontra o caminho de volta para casa. Não depois da morte, não num templo, não com a ajuda de ninguém. Agora, aqui, dentro de você. Isso é o Evangelho de Maria Madalena. E o que você vai descobrir hoje vai desfazer o que te ensinaram por décadas. Durante quase 2000 anos, a história pintou Maria Madalena como uma sombra, uma seguidora secundária, uma mulher arrependida, uma figura de fundo. E funcionou por muito tempo. Mas em 1945, um camponês chamado Muhammad Ali al-Saman estava cavando no deserto perto de Nag Hammadi, no Alto Egito, quando sua enxada bateu em algo duro. Era uma jarra de barro selada. Dentro dela, 52 textos antigos que a igreja primitiva havia condenado à destruição. Os manuscritos de Nag Hammadi. E entre eles, fragmentado, parcialmente destruído, mas ainda vivo, o Evangelho de Maria. O que esses fragmentos revelam não é a mulher que te ensinaram, não é uma pecadora arrependida, não é uma seguidora apagada. É a única discípula que não buscava regras externas, que não queria um sistema de recompensas e punições, que queria uma coisa só: nozes, o conhecimento direto, a revelação interior, a experiência viva do divino. Pensa no mundo em que você vive hoje. Você tem mais informação disponível do que qualquer ser humano em toda a história da humanidade. No celular que está no seu bolso agora mesmo, você tem acesso a mais conhecimento do que havia em todas as bibliotecas do mundo há 50 anos. E ainda assim, muita gente nunca se sentiu tão vazia, tão perdida, tão cansada de uma busca que não tem fim. Você posta, você consome, você produz, você compara. Você nunca é suficiente. Nunca chegou lá. Sempre falta alguma coisa. Os gnósticos tinham um nome para esse estado. Eles chamavam de o esquecimento, a amnésia espiritual. O estado em que a alma mergulha tão fundo na ilusão do mundo externo que esquece quem ela realmente é. 2000 anos depois, esse esquecimento tem algoritmo, tem notificação, tem scroll infinito. Mas a natureza dele é exatamente a mesma. Maria entendeu algo que os outros discípulos ainda não conseguiam ver: que o conflito não era entre pessoas, que o conflito verdadeiro era entre duas formas completamente diferentes de enxergar a realidade. De um lado, a estrutura, o dogma, a hierarquia, a obediência como caminho para a salvação. A ideia de que você precisa de um intermediário, um padre, um pastor, uma instituição, para chegar ao divino. Do outro, a chama viva do Espírito que reconhece sua própria origem. Sem intermediários, sem permissão de ninguém. Diretamente. Ela não adorava um mestre. Ela se tornou um espelho do ensinamento. E foi exatamente isso que causou o conflito. Depois da partida de Jesus, quando Maria começa a compartilhar os ensinamentos que recebeu, Pedro a confronta, a rejeita. Questiona sua legitimidade com uma fúria que atravessa séculos. Ele falou com uma mulher em segredo, sem que nós soubéssemos?
Devemos mudar tudo e ouvi-la agora? É Levi quem responde, e a frase dele ressoa até hoje. Se o Salvador a fez digna, quem és tu, Pedro, para rejeitá-la? Este não é apenas um conflito entre dois discípulos. É o choque entre dois mundos inteiros. O mundo onde a autoridade vem de fora e precisa te controlar para sobreviver. E o mundo onde a autoridade nasce de dentro e te liberta quando você a reconhece. Sabe por que o Evangelho de Maria não entrou no cânone oficial da Bíblia? Porque ele ensina algo que nenhuma instituição de poder pode tolerar: que o reino está dentro de você. Que você não precisa de templos, sacerdotes ou hierarquias para se conectar ao divino. Que essa conexão é direta, pessoal e inegociável. Se esse tipo de conhecimento ressoa com aquela parte de você que sempre soube que faltava algo na história oficial, aquela voz que sempre sussurrou que havia mais verdade esperando ser descoberta, então você está no lugar certo. Porque o que vem a seguir não é filosofia abstrata. É o mapa que estiveram escondendo de você. E ele começa com algo que está acontecendo na sua mente agora mesmo. O Evangelho de Maria revela algo que altera completamente a forma como você percebe o tempo, a existência e o propósito da sua vida. A alma não morre e ressuscita em algum momento distante do futuro. A alma viaja. E essa viagem não começa quando o coração para de bater. Começa agora. No espaço que existe entre você e seus pensamentos. Para Maria, o mundo material não é uma prisão. Não é um castigo por algum pecado original que você nem cometeu, mas está pagando desde que nasceu. É um campo de treinamento, um simulador de realidade desenhado com um único propósito: te fazer lembrar quem você é por trás de todas as etiquetas, papéis e máscaras que você foi acumulando ao longo da vida. Você não está aqui para ser punido. Você está aqui para lembrar que é a própria divindade, experimentando o esquecimento de si mesma. Imagina uma janela de cristal perfeitamente transparente. Quando está limpa, a luz atravessa sem obstáculos. Você consegue ver tudo com uma clareza que quase dói de tão nítida. Agora imagina que, ao longo dos anos, essa janela foi acumulando camadas de poeira. Os traumas da infância, o medo constante do julgamento alheio, a pressão do trabalho e da produtividade, a necessidade de aprovação que você nem percebe mais quanto carrega, a ansiedade pelo futuro, a vergonha do passado. Cada uma dessas experiências depositou uma camada sobre o cristal. A luz ainda está lá, sempre esteve. Mas você faz tanto tempo que não consegue vê-la claramente, que começou a acreditar que ela nunca existiu. A ascensão da alma não é escalar em direção a algum céu distante. É limpar o cristal, camada por camada, até que a luz que sempre esteve ali volte a brilhar sem obstáculos. Agora vem a pergunta que talvez ninguém nunca tenha feito a você dessa forma. Por que você continua tropeçando nas mesmas situações, de formas diferentes? A mesma sensação de rejeição, mas com pessoas diferentes. O mesmo tipo de conflito, mas em empregos diferentes. A mesma ansiedade, com nomes diferentes. Não é azar. Não é falta de força de vontade. Não é porque você é fraco ou incapaz de mudar. É o campo de treinamento mostrando exatamente onde você ainda acredita na ilusão. Cada padrão que se repete é um dedo apontando para onde você ainda está identificado com algo que não é você. Cada repetição é um convite para despertar. Se você cresceu numa família religiosa, e no Brasil, a esmagadora maioria de nós cresceu, você conhece aquela sensação muito bem. A culpa como uma sombra constante. A ideia de que você nunca é bom o suficiente para Deus. Que sempre tem algo a corrigir em você. Que você precisa de alguém, um padre, um pastor, uma autoridade espiritual, para mediar o seu acesso ao sagrado. Maria ensina algo radicalmente diferente. Não há nada a corrigir em você, só há algo a lembrar. E esse processo de lembrança começa no instante em que você começa a distinguir entre a janela de cristal e o pó acumulado sobre ela. Entre quem você realmente é e quem te ensinaram a acreditar que você é. Limpar o cristal parece simples quando se fala assim, não é?
Mas existem forças específicas que se colocam no seu caminho. Forças que, neste exato momento, estão operando dentro da sua mente sem que você perceba. Maria as identificou há 2000 anos, e elas têm nomes perturbadoramente modernos. No texto fragmentado do Evangelho de Maria, ela descreve como a alma, ao tentar se elevar de volta à sua origem, é confrontada por 7 forças que tentam puxá-la de volta para a escuridão do esquecimento. Maria não as chama de demônios externos. Não são entidades sobrenaturais esperando por você em algum plano astral. Ela as chama de estados de identificação, forças psicológicas, armadilhas da consciência que você confunde com a sua própria identidade, mas que são apenas padrões aprendidos de pensamento e emoção. Hoje, esses 7 portões têm nomes perturbadoramente modernos, e cada um deles está operando na sua vida agora mesmo. Portão 1. O desejo. Essa sede que nunca se apaga. Esse vazio que não se preenche, não importa o quanto você consuma, conquiste ou acumule. Ele diz: você não é suficiente sem esse sucesso, sem essa conquista, sem essa validação. Você precisa de mais. É o algoritmo do consumismo, o scroll infinito em busca de uma publicação que finalmente te faça sentir completo. A busca sem fim por prazer que só deixa mais vazio do que antes. Quando a alma cruza esse portão, ela responde: eu te vi, mas você não me viu. Observei o desejo surgir e desaparecer como uma onda, mas eu não sou a onda. Sou o oceano que a sustenta. Não sou seu escravo. Portão 2. A ignorância. Não é falta de informação. É o estado que te mantém distraído, te fazendo acreditar que você é pequeno, insignificante, apenas um corpo destinado a envelhecer e desaparecer. É a narrativa que diz: você não é especial, não tem propósito. É só um acidente químico num universo indiferente. A alma responde: você me vestiu com medo e me disse que era fraqueza. Mas eu venho do reino da plenitude. Sou a consciência que observa tudo isso surgir. Você não pode me limitar com suas definições. Portão 3. A ira. Aquela raiva que explode quando a vida não se comporta como você acha que deveria. Quando alguém te desrespeita. Quando você é ignorado. Quando sente que trabalhou duro e não foi reconhecido. Quando o mundo parece injusto, e quase sempre parece. A ira é a resistência do ego ao que é. É brigar com a realidade e perder. Sempre. É gastar uma energia imensa para mover algo que não se move. Mas perceba, por trás de toda a ira, existe uma expectativa não cumprida. E por trás de cada expectativa, existe uma crença de que o mundo te deve alguma coisa. A alma diz: não brigo mais com o que é. Não preciso que o mundo confirme minha narrativa para me sentir inteiro. Observo o que está aqui, sem me tornar isso. Portão 4. O orgulho. A máscara que você usa para esconder o medo de não ser suficiente. A necessidade constante de provar seu valor. De estar acima, de vencer o debate, de ter razão, de ser admirado. Nas redes sociais, é a vida perfeitamente curada que você projeta, a viagem que você postou, a conquista que você anunciou, a competição invisível por validação que nunca termina, porque a régua do orgulho sempre sobe quando você chega perto dela. É a compensação por uma ferida que diz, no fundo: do jeito que sou, não sou suficiente. A alma responde: não preciso provar nada. Meu valor não depende de opiniões externas. Já sou completo. Sempre fui. Portão 5. O apego ao corpo. A identificação total com o físico.
Acreditar que eu sou este corpo, e nada mais além disso. O terror de envelhecer, o pânico diante da doença, a obsessão com a aparência, a crise quando o corpo muda, e ele sempre muda, porque é da natureza dele mudar. No mundo que vende juventude como se fosse virtude e trata o envelhecimento como fracasso, esse portão é mais poderoso do que parece. A alma diz: habitei este corpo, mas não sou este corpo. Sou a presença que o habita. Quando o corpo se dissolver, eu permanecerei. Portão 6. A confusão. O ruído mental constante. A avalanche de pensamentos contraditórios. A paralisia por análise. O overthinking que impede qualquer clareza. No Brasil de hoje, esse portão tem um nome específico: a sobrecarga de informação numa era de polarização total. Grupos de WhatsApp com notícias contraditórias. Feed com opiniões que se cancelam. 1000 possibilidades, 1000 direções e nenhuma certeza. Você abre o celular para se informar e fecha mais confuso do que antes. 1000 abas abertas, nenhuma conclusão. A alma responde: paro, respiro. Observo o caos mental sem ser arrastado por ele. Debaixo do ruído, há silêncio. Debaixo da confusão, há clareza. Volto ao centro. Portão 7. O falso governante. Este é o portão final, o mais sutil, o mais poderoso de todos. É a voz dentro da sua cabeça que insiste: você está fundamentalmente separado dos outros, do universo, do divino. Que você é um eu isolado, se defendendo num mundo hostil. Que você está sozinho. É a crença na separação, a ilusão primordial, a mentira que sustenta todas as outras mentiras. Quando essa voz fala, você defende território que não existe. Você protege uma identidade que é construção. Você sofre por uma solidão que é ilusão. A alma, ao cruzar esse portão final, pronuncia a revelação última. Sou a consciência que sustenta todas as experiências. Não estou separado de nada. Nunca estive. A separação era um sonho. Agora desperto. Aqui está a chave que muda tudo. A liberdade não se ganha lutando contra essas forças. Ela se ganha vendo-as com clareza absoluta. Quando você consegue observar sua ansiedade sem se tornar ela, você cruzou o primeiro portão. Quando para de acreditar que seus medos são sua identidade, as correntes se quebram. Quando reconhece que o pensamento "não sou suficiente" é apenas um pensamento, não uma verdade, tudo muda. O truque do ego só funciona enquanto você não percebe que é um truque. Maria disse isso há 2000 anos. A alma não escapa dessas forças pela luta ou pela força de vontade. Ela as transcende pelo auto-reconhecimento. Por ver com clareza: isso não sou eu. Eu sou quem observa isso. Se essas palavras estão despertando algo antigo em você, algo que você sempre soube, mas havia esquecido, deixa um like agora. É o sinal que me diz que esse conteúdo está chegando em quem precisa. Porque agora que você pode ver as 7 forças que prendem a alma no esquecimento, chegou a pergunta mais importante de todo esse ensinamento. A pergunta que, uma vez respondida, muda absolutamente tudo. Quem é o que está vendo? Maria diz algo aos discípulos que os fez tremer então, e que provavelmente vai te dar aquela sensação estranha de já ter ouvido isso antes, em algum lugar que você não consegue nomear. Não busquem leis fora do que lhes disse, para que não fiquem limitados. A revelação é esta, e se prepara, porque ela é radical. Você não está indo em direção a Deus. Você não está separado do divino, tentando chegar até ele.
Você é a própria presença que observa como a ideia de Deus aparece na sua mente. Você é a consciência que esteve presente em cada segundo da sua vida. A mesma que olhava através dos seus olhos quando você tinha 5 anos. A mesma que está lendo essas palavras agora. Suas crenças mudaram. Seu corpo mudou. Suas memórias se difumaram. Suas emoções vão e vêm como ondas. Mas aquilo que observa, aquilo que é consciente, nunca mudou. Está aqui agora. Sempre esteve. Silencioso, presente, observando. A ascensão não é uma jornada para cima. É o retorno da consciência à sua fonte. É perceber que o labirinto nunca teve paredes reais, apenas ilusões que você aceitou como sólidas. Mas agora vem o mais importante. Como você pratica isso? Porque uma coisa é entender conceitualmente, outra completamente diferente é viver. Maria não ofereceu filosofia abstrata. Ela deixou um método. A prática do observador. Agora mesmo, enquanto você me ouve, faz isso comigo. Sente sua respiração. Não muda nada. Só observa. Note o ar entrando e saindo, sem esforço. Automático. Agora nota seus pensamentos. Eles estão aparecendo e desaparecendo como nuvens no céu. Talvez você esteja pensando, o que estou fazendo? Ou, isso é estranho? Ou qualquer outra coisa. Só observa eles passarem. Agora se pergunta, sem tentar responder com palavras, quem está observando esses pensamentos? Quem está observando a respiração? Não tenta encontrar uma resposta lógica. Não descreve. Não nomeia. Não analisa. Só nota que algo está observando. Essa presença que observa não começou quando você acordou esta manhã. Não apareceu quando você formou sua primeira memória. Não muda quando suas crenças mudam. Ela está aqui o tempo todo, constante, imutável, presente. Isso é você. Não é algo que você precisa alcançar. Não é algo que você precisa merecer com anos de meditação ou prática espiritual. Já está aqui. Só precisa ser reconhecido. Exercício para o seu dia a dia. Quando surgir ansiedade hoje, e vai surgir, faz isso. Não luta contra ela. Não tenta suprimi-la. Não se julga por sentir. Simplesmente observa. Sente onde ela está no seu corpo. No peito? No estômago? Na garganta? E diz em silêncio: isso é algo que estou experimentando. Não é o que eu sou. Você é o espaço em que a ansiedade aparece. Não é a ansiedade em si. Essa distinção simples, esse pequeno espaço de separação consciente entre você e sua experiência, é o começo da ascensão. A pergunta que dissolve ilusões. Maria ensinou uma prática que você pode usar em qualquer momento do dia. O que é consciente deste momento? Pergunta quando se sentir perdido. Pergunta quando sentir ansiedade. Pergunta quando sentir alegria. Pergunta quando se sentir sobrecarregado. Não tenta responder com palavras. Sente. Nota a presença que está aqui, sendo consciente de tudo. Essa pergunta vai começar a dissolver a ilusão de separação sem esforço. Automaticamente. Naturalmente. A maioria das pessoas imagina que o despertar é algo dramático. Luzes cegas, visões místicas, experiências estáticas. Às vezes é assim, mas com muito mais frequência, o despertar é silencioso. É sutil. Parece mais espaço na sua mente. Menos reatividade. Uma presença constante por trás de todas as experiências. Clareza tranquila. Como lembrar de algo que você havia esquecido, mas que sempre soube? Maria não ensinou salvação. Ensinou reconhecimento. A ascensão é o retorno da consciência a si mesma. E você está mais perto do que imagina. Maria Madalena foi rejeitada, silenciada e apagada da história, porque a mensagem dela devolvia o poder ao indivíduo. Se o reino está dentro de você,
Você não precisa de intermediários. Não precisa de permissão de nenhuma autoridade externa para ser livre. Não precisa que ninguém te diga que você é digno. Você já é. Eu quero te fazer uma pergunta, e adoraria que você compartilhasse sua resposta nos comentários. Qual desses 7 portões é o que mais pesou na sua vida? Foi o desejo insaciável que nunca se satisfaz? A confusão mental constante? O orgulho que esconde uma ferida? O peso da culpa religiosa que ninguém te pediu, mas você carrega até hoje? Conta brevemente a sua experiência. Porque o seu processo de despertar pode ser exatamente a luz que alguém precisava para cruzar o próprio portal. E acredita em mim, tem alguém que precisa ler a sua história hoje. Se essa jornada moveu algo em você, garanta que está inscrito no canal para não perder nossas próximas explorações da psique, do espírito e das verdades ocultas que te devolvem o poder sobre a própria consciência. Para continuar esse processo de despertar, o próximo vídeo que você precisa assistir já aparece na tela agora. O caminho mal começou. Até lá, do outro lado do véu.